Fala, meu aluno, fala, minha aluna. E aí, como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo certinho? Como é que tá o curso? Por enquanto a gente está ainda na velocidade de cruzeiro, daqui a pouco a gente vai acelerar, né? E aí, só o Schumacher para acompanhar o nosso ritmo. Vamos lá. Então, já tivemos a nossa primeira aula de marcação de código, o que pode, o que não pode. Se você não assistiu, recomendo que assista, tá? E essa nossa segunda aula é sobre linha do tempo, tá? É uma das aulas, se não é a mais importante, é uma das mais importantes, porque é com ela, é através dela que você vai ter a noção, vai conseguir como é que eu vou dizer? Conseguir se ambientar na hora da leitura da questão para acertar a peça, tá? Então, é uma aula que eu recomendo que você assista 1, 2, 3, 4, 5 vezes, anote, reanote, enfim, dê seu jeito, mas essa aula você precisa ter ela tatuada no seu cérebro, tá bom? Vamos lá então, não vamos perder muito tempo não, vamos seguir, a gente tem muito trabalho pela frente, vamos lá. Deixa eu botar o quadro. Vamos lá, então para quem ainda não me conhece, professor Luiz Miguel, tá? Tem algumas aprovações aí em concurso, mas meu objetivo agora, nessa nossa jornada, é preparar vocês para a segunda fase do exame de ordem em Direito Administrativo, pegar você pela mãozinha, tá? Do primeiro dia até o dia da prova e ter um resultado, mais do que positivo, tá bom? Então, vamos lá, vamos se preparar, vamos manter o foco que vai dar certo. Beleza, pessoal? Então, meu Instagram, para quem não me segue, me adiciona aí. Vamos lá. Então, nossa linha do tempo, como é que a gente vai fazer, tá? Então, vamos pegar as ações e a partir daí a gente vai caminhando. O que é a linha do tempo, tá? Para quem ainda não tem uma noção muito do que eu estou falando. Então, a linha do tempo a gente vai pegar, a história vai estar sendo contada do ponto A ao ponto B, tá? E os fatos vão acontecendo. Então, fato 1, fato 2, fato 3, fato 4 e assim por diante. E a história vai estar sendo contada pela OAB, né? Pá. Parou aqui, você já sabe que a peça vai ser a peça X. Se ele continua contando, parou aqui, vai saber que a peça vai ser a Y. Parou aqui, vai ser a peça Z. Tá? Então, o objetivo da linha do tempo é esse, tá bom? Então, nada melhor do que a gente ter o quê? Um exame de ordem fresquinho para a gente treinar. Então, como é que você vai ter que fazer? Tá? Vou até passar o slide aqui para você ter a noção de como você tem que trabalhar na hora da prova. Então, você vai ter o texto. Então, primeira coisa, pegar as palavras-chave que você tem no texto, beleza? E depois a gente vai estruturar a linha do tempo, certo? Então, vamos lá. Vamos voltar para o texto. Apolônio foi encarcerado por 3 anos pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, em razão de decisão tramitada em julgado, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado-alvo, que o condenou a pena de 12 anos de reclusão. Até aí, nada. Apesar da tentativa da Defensoria Pública de obter a soltura, Apolônio permaneceu preso, até que no ano corrente foi morto durante a rebelião. Isso é importante, ó. Foi morto durante rebelião. Beleza? Vamos seguir. O que ocorreu no presídio em que estava cautelado durante a mesma rebelião. Numerosos condenados foram assassinados a tiros, sendo certo que as armas ingressaram no local mediante pagamento de propina. Então vamos lá. Então ele foi assassinado. Peraí que ficou horrível isso aqui. Ele foi assassinado. Pessoal, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio. Vamos ver se vai dar certo. Ah, tá dando certo, pô. Bizonho. Vamos lá. Só. Deixa essa cor que agora deu. É isso? É. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá. Estava estudando a LRF. Vamos lá, aula 02. Então deixa eu apagar isso aqui para ficar mais bonitinho. Então vamos lá.
possível. Vamos lá, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Beleza. Então... cadê? Aqui. Então, foi morto durante a rebelião. O presídio estava cautelado. Durante a rebelião, numerosos condenados foram assassinados a tiros, sendo certo que as armas ingressaram no local mediante pagamento de propina aos agentes penitenciários. Inconformado, Maria da Silva, mãe de Apolônio, procurou você. Então, Maria da Silva é a sua cliente. Tomar as medidas cabíveis com vista a obter responsabilização civil do Estado. Ela demonstrou que, ao tempo da prisão, filho único, solteiro, sem filhos, trabalhador, e provia sustento. Então, Então, era o Apolônio que provia o sustento da família, mesmo estando preso. Como Maria tem idade avançada, palavra-chave aqui, ó, idade avançada, problemas de saúde, não tem condições de arcar com os custos do processo, tá? Notadamente porque gastou as últimas economias para proporcionar o funeral digno ao filho. Então, ó, gastou economias para proporcionar digno ao filho, tá? Então, vamos lá. Show. Palavras-chave aqui. O que a gente vai ter que anotar? Então, quais são as palavras-chave? Então, Apolônio estava o quê? Preso, certo? Depois, armas, propina, ou seja, responsabilidade do Estado. Depois, até adiantei, né? Responsabilidade civil do Estado. Depois, provia sustento. Depois, idade avançada, né, da mãe do Apolônio. Então, idade avançada. Depois, problemas de saúde. Tá? E depois, não pode arcar com os custos do processo. Botamos também, né? Não pode arcar com custos. E depois os gastos com funeral. Beleza? Então, essas são as nossas palavras-chave. Primeiro passo batido. Show? E aí, vamos para a nossa famigerada linha do tempo. Então, vamos lá. O que aconteceu? O Apolônio, então a gente tem o quê? O fato gerador. Isso a gente vai colocar. Qual que é o fato gerador? Tá? É a morte do Apolônio. Show? Prosseguindo. E aí, a gente vai ter o quê? Aconteceu mais alguma coisa? Ele falou algum outro incidente processual? Não. Então, muito provavelmente a gente vai estar numa petição inicial, mas vamos continuar analisando para vocês terem uma noção do todo, tá? Então, petição inicial. Aqui é o que ele está procurando, né? O que ela está procurando, tá? E aí, da petição inicial, a gente pode ter algumas subdivisões, né? Mas vamos seguir. Então, da petição inicial, a gente vai ter o quê? Isso aqui vocês vão botar no cérebro tatuado. Então, procure um tatuador hoje, tá? Peça para ele abrir o cérebro de vocês e tatuem isso lá dentro, porque é fundamental. Então, ó, citação do réu. No caso aqui vai ser o quê? O Estado, tá? E a citação do réu é para ele fazer o quê? Contestar, tá? Contestação é o quê? Também uma peça processual, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, petição inicial, contestação, beleza? Depois da contestação vai vir o quê? Sentença, tá? Sentença. Da sentença cabe o quê?
que cabe da sentença? A apelação. Então, a apelação também é uma peça processual. Então, esse é o rito básico que vocês têm que saber, tá? Agora vamos pegar as paralelas aqui, as subdivisões. Então, na petição inicial, ele pode pedir uma tutela provisória? Pode. Então, ó, tutela provisória, tá? Quais são os requisitos da tutela provisória? A gente não vai analisar isso agora, tá? Mas saibam que pode ter. E ela pode ser o quê? Deferida, tá? Deferida ou indeferida, tá? Basicamente, tutela provisória, quando tem urgência, fumus bonus iuris, periculum in mora, basicamente é isso que vocês têm que estar analisando, tá bom? Do indeferimento, tá? Que é o quê? Uma decisão interlocutória, ou seja, uma decisão que ela não é a sentença e ela foi feita no meio do processo. Então, uma decisão interlocutória vai caber o quê? O que cabe aqui? Agravo de instrumento. Beleza? Qual é o amparo? 1015 do CPC. Tá? Até aí, tranquilo. Agora vamos voltar aqui, continuando a nossa linha do tempo. Vamos lá, da petição inicial. A petição inicial, ela tem alguns... Vou botar outra cor aqui. Ela tem alguns requisitos, tá? Então, dentro dos requisitos da petição inicial, ela pode ser indeferida ou deferida. Se ela for deferida, ela segue aqui para contestação. Se ela for indeferida, tá? Indeferida. Ela pode ser um indeferimento total ou parcial. Show? Esse indeferimento está em qual artigo? 330 do CPC. Tá? O indeferimento total vai caber o quê? Qual o recurso que a gente vai usar para o indeferimento total da petição inicial? Recurso de apelação também. Tá? E do indeferimento parcial, qual recurso que vai caber? Agravo de instrumento. Então, isso aqui, tá, é a linha do tempo básica para todas as peças. Beleza? É a linha do tempo básica da básica da básica. Tá? E a partir daí, conforme as historinhas forem sendo contadas, é que a gente vai corrigindo ou vai alterando. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, vamos lá. Vou usar esse slide aqui para a gente abrir uma estruturazinha básica da petição. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a petição inicial, tá? Que ela pode ter uma tutela provisória, beleza? Ela vai conter o que mais? A citação do réu para contestar. O que mais que na petição vai ter? Produção de provas. O que mais que vai ter? O que mais que você vai pedir na petição inicial? O que mais? A procedência do pedido. Depois, condenação em custas. Tá? Audiência de conciliação / mediação. Tá? Gratuidade de justiça, nesse caso específico, porque ele disse lá bem claramente, né, que ela não tem condições de arcar, e nesse caso específico a gente vai pedir o que também? Prioridade de tramitação pela idade avançada. Então, isso aqui é o básico que a gente vai pedir, tá bom? Vamos lá.
Onde é que está esse aqui? Gratuidade X. 98 do CPC. Tá? Prioridade de tramitação. 10.048 do CPC. Audiência de conciliação. 334. Tá? Tutela provisória. 300 e 311. Tá? Pessoal, não se preocupem com isso agora, tá? Eu tô só dando uma palhinha aqui do que a gente vai trabalhar especificamente. A gente vai ter uma aula específica para petição e contestação, outra aula específica para agravo de instrumento, e aí a gente vai trabalhando, até a gente entrar na fase de produção realmente de questões, de peças. Tá? Vamos lá, mais uma aqui. Deixa eu botar o marca-texto. Vamos lá. Então, novamente, palavras-chave. Francisco, servidor público, SCK de motorista. Há um tempo vem alertando o setor competente que os carros oficiais estavam apresentando problemas de pane elétrica e tal. Aí ele vai falando, né? Devem ser retirados temporariamente da frota oficial até que tais problemas fossem solucionados. Contudo, nesse interim, durante uma diligência oficial em razão de tais problemas, Francisco perdeu o controle e acabou destruindo completamente a moto de Mateus, estudante do terceiro período de Direito, que estava estacionado na calçada. Mateus, por essa razão, assim que obteve a inscrição no quadro, ingressou em causa própria perante o juízo da vara na subseção judiciária de São Paulo. Então, olha aqui, ó. Juízo da vara, subseção judiciária de São Paulo. Isso aqui a gente vai trabalhar também, mas isso aqui já é a palhinha da onde a gente vai estar endereçando a nossa petição, tá? A nossa peça. Com ação de responsabilidade civil, com fulcro no artigo tal, em face de Francisco e da União. Tá? Então aqui a gente já sabe, vamos lá. Responsabilidade é objetiva. Então tá certo falar que é a responsabilidade de Francisco? Não, né? Então já vimos um erro aí, vamos lá. Com o intuito de ser ressarcido por danos à moto. Na referida ação, Mateus alega que... O que ele alegou? Não há que se falar em prescrição da pretensão ressarcitória. 2. Nos termos do artigo 37, as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos de seus agentes, nessa qualidade, causar a terceiros, com foco na teoria do risco administrativo. E, por último, que estão presentes todos os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil. Considerando tais informações, e que de fato ocorreram apenas 4 anos do evento danoso, apresente a peça pertinente para a defesa dos interesses de Francisco, sem criar dados ou fatos não informados. Então vamos lá. A gente está aqui como o quê? Tá? Então, primeira coisa, a gente tem que colocar, somos o quê? Somos advogado de Francisco. Tá? Francisco mesmo, cara? Deixa eu ver. É isso mesmo, Francisco. Tá? Então somos advogado do Francisco, beleza? Então a gente teve a questão da Paranet, tivemos aqui a vara de São Paulo. Vara de São Paulo. O que mais que a gente tem? Ação de responsabilidade civil. O que mais que a gente tem? A ação foi o quê? Foi em face da União, em face de Francisco, certo? Não há prescrição, que foi dito, né? Não haveria, vou botar assim, haveria prescrição, beleza? Aí ele bota aqui, que mais? Que são 4 anos entre a data do acidente e já botamos aqui que somos advogados de Francisco, tá bom? Então vamos lá, próximo passo. Vamos ver qual é a peça que a gente tem que estar trabalhando. Então a gente tem, o que a gente teve aqui? Petição inicial. Quem foi que fez essa petição inicial aqui? Foi o Mateus, né? Por conta da moto dele que foi prejudicada. Tá? Essa petição inicial teve o que? A citação, não é isso? E ela foi para quem? Para a União e para o Francisco.
Show? Tem mais alguma coisa? Ele falou, teve algum outro prosseguimento da ação? Teve sentença? Tá? Teve alguma decisão interlocutória? Não, não teve nada disso. Então a gente está em que fase aqui? Então a gente está entre... A próxima fase seria o quê? Qual a nossa próxima peça? Contestação. Para, depois da contestação, a gente vir com que aconteceu o quê? A sentença, né? Então, onde estamos no processo? Estamos aqui, ó. Não teve a sentença, mas já teve a citação. Tanto é que Francisco te contratou como advogado. Então, qual é a nossa peça? Contestação. Pessoal, bem tranquila, tá? Então, é isso que vocês têm que fazer na hora da prova. Vocês vão olhar, tá? E vão identificar em que parte da peça a gente está, tá bom? E aí, vamos lá. Só para não ficar em branco. Então, a contestação. Tá? Ela está em qual artigo? 335. Tá? O que a gente precisa ter uma contestação? Tá? Isso aí é o básico, tá? Então, são as preliminares de mérito, que vai estar no 337, a gente vai trabalhar isso, tá? Não se preocupem com isso agora. Depois a gente vai ter a prejudicial de mérito, que pode ser o quê? Prescrição e a decadência. Tá bom? 206, 207. Isso aqui é da onde? 206 e 207 da onde? Tá? Isso aqui é do Código Civil, tá? E depois a gente vai trabalhar o quê? O mérito. Tá bom? E aí no mérito a gente vai colocar, tá, que o Francisco ele não deveria fazer parte da demanda, tá? Porque a responsabilidade ela é objetiva do Estado. A gente vai falar sobre a prescrição, tá certo? O que prescreve, o que diz o Código Civil, tá? Que seriam de 3 anos ali para ressarcimento. E a gente vai batendo todos aqueles pontos. Por isso que é importante você colocar as palavras-chave. Elas é que vão te guiar na hora de você montar a estrutura. Então, primeira coisa, linha do tempo para decidir onde você está e descobrir qual é a peça que você vai utilizar. Tá? Fez isso, aí você vai começar a estruturar a peça. Eu vou botar uma aula específica de estrutura de peça. Tá? E aí você, com a estrutura da peça, você vai só preenchendo ali as lacunas. E aí o resto ali é escrever formulazinha do bolo. Tá? Não tem grandes problemas. Tá? O erro maior é o aluno não identificar a peça. Isso é o problema, tá? Mas vocês vão ver que quanto mais vocês fizerem questões, com maior habilidade vocês vão fica mais fácil identificar as peças, tá bom? Vamos voltar para o quadro aqui. Vamos lá, dá tempo de fazer mais uma? Dá tempo de fazer mais uma antes de meia hora de vídeo, para a gente não extrapolar muito também. Tá? Vou dividir essa aula aqui em duas para facilitar a nossa... 2 ou 3, vai depender de como for dando aqui. Então vamos lá. Próxima. Maria ajuizou ação indenizatória em face do Estado alfa. Em decorrência de seu filho Marta ter sido morto durante uma aula na escola estadual, qual era aluno alvejado pelos tiros disparados por Antônio, um ex-aluno que, armado com 2 pistolas, ingressou na escola atirando aleatoriamente. Antônio deu causa ao óbito de Marcos, de sua professora e de outros 5 colegas de classe, além de grave ferimento em mais 6 alunos. Depois suicidou-se. O Estado promoveu a defesa no prazo e admitiu a existência dos fatos. Amplamente divulgado na mídia e incontroverso nos autos. Na contestação, então, já tivemos a contestação. Então a gente já teve a petição inicial, tá? Porque a Maria que ajuizou, já tivemos a defesa do Estado com a contestação. Ele requereu o quê? Na contestação, requereu denunciação à lide de Agenor, servidor público estável, inspetor da escola, na qualidade responsável por controlar a entrada e saída de pessoas no estabelecimento de ensino.
teria viabilizado o acesso do ex-aluno. Nenhuma das partes requereu a produção de provas que importasse em dilação probatória. Pessoal, isso aqui é pegadinha, tá? Vou marcar, mas isso aqui é pegadinha, maldade da banca. E o juiz de primeiro grau admitiu a denunciação à lide. Inconformado com a intervenção de terceiro, determinada pelo juízo, Maria procura você para, na qualidade de advogado, impugnar tal determinação. Então, vamos lá. Palavras-chave aí. Então, ação indenizatória, tá? Estado alfa. Depois, o Estado, o que ele fez? Promoveu a defesa. Depois, o que ele fez? Requereu denunciação à lide de Agenor. Aí, vamos lá. Não houve dilação probatória. E aí o juiz de primeiro grau admitiu a denunciação à lide. Admitiu. Vou botar só admitiu aqui que fica mais fácil, tá? Admitiu. E aí, inconformada com a denúncia, qual que é o nome dela? Maria procura você, tá? Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Então a gente tem o fato gerador, tá? Que é a invasão do aluno e as mortes. Beleza. O que aconteceu depois? Vamos voltar no texto, ó. Ajuizou a ação indenizatória em face do Estado alfa. Então, Maria fez o quê? Petição inicial contra quem? Contra o Estado alfa, tá? O Estado fez o quê? Teve a citação, né? Então, o Estado contestou. Tá? Na contestação, ele fez o quê? Então, da contestação a gente vem para onde aqui? Tá? Seria para sentença e depois apelação. Sentença. E aí, da sentença cabe apelação. Beleza, mas, vou até mudar a letra aqui, o Estado alfa ele fez o quê? Contestou e na contestação, então dentro dela, teve denúncia à lide. Tá? De quem? De Agenor. E essa denúncia ela foi o quê? Aceita pelo juízo. De primeiro grau. Nossa, ficou tenso aqui, hein? Juízo de primeiro grau, tá? Vamos lá, pessoal. Então, petição inicial, contestação, tá? Sentença e apelação. A gente chegou na sentença? Não. A gente chegou na apelação? Menos ainda. Tá? A gente veio aqui para denúncia, tá? Denúncia da lide e que foi aceita pelo juiz de primeiro grau. Isso aqui é o quê? Tá? Vou botar aqui embaixo. Fica melhorzinho. Isso aqui é o quê, pessoal? Isso aqui é uma decisão interlocutória. Tá? E o que é uma decisão interlocutória? É uma decisão que ocorre durante o processo e antes da sentença.
É uma decisão no meio do caminho, tá? E da decisão interlocutória vai caber o quê? Agravo de instrumento. Bem tranquila. Qual é a nossa peça? Iluminando aqui de amarelo, agravo de instrumento. Beleza? Então, assim, viram que é uma questãozinha bem tranquila, tá? Então, bem tranquila mesmo. Então, agravo de instrumento ali, sem ter muito o que pensar, tá bom? Vamos lá. Então, para a gente completar agora aqui, facilitar o nosso serviço, tá? Deixa eu passar para vocês sobre tá, a decisão interlocutória, né? Vamos lá. Sobre a decisão interlocutória. Tá, a decisão interlocutória ela vai para quem? Ela vai para a decisão interlocutória, ela vai o recurso dela é o agravo, né? Agravo de instrumento. Né? E aí, como é que funciona? Né? Você vai recorrer. Quando você está recorrendo, você recorre para a pessoa que deu aquela decisão? Óbvio que não. Tá? Então, esse agravo de instrumento ele vai seguir para onde? Ele vai seguir para o Tribunal de Justiça ou para o TRF, a depender do caso. Tá bom? O que mais que eu posso falar sobre agravo de instrumento? Bom, o agravo de instrumento, ele... Pessoal, assim, sobre agravo de instrumento é uma peça que não é tão cobrada, tá? Então, assim, eu não tenho muito que ficar inventando nesse momento para vocês. Deixa eu voltar aqui para mim. Acho que é essa aqui, isso. Eu não tenho como ficar inventando muito sobre agravo de instrumento porque é uma peça relativamente simples, tá? A grande questão é para quem você vai mandar. É ali que costuma pegar, tá? Então, o que você vai pegar no agravo de instrumento ali? Porra, os requisitos para agravo de instrumento. O que é? Ah, é uma... aquela decisão ali, ela foi favorável, você vai ter que ir contra ela. Então, vai ser a competência. A gente vai bater ali de quem é a competência, como é que vai ser a estrutura, mas é uma peça que é relativamente simples. Então por isso ela não costuma ser tão cobrada assim não, tá bom? Então a grave de instrumento é relativamente simples, a gente vai trabalhar ele especificamente a estrutura dela. Tá? Essa aula aqui o meu objetivo é a linha do tempo, não é montar a peça, tá bom? Então o objetivo é que vocês estejam vendo ali a estrutura, como é que está seguindo o caminho, para a partir daí se preparar, tá? Então, deixa eu voltar para mim aqui. Deixa eu ver a nossa próxima. Isso. Pessoal, vamos fazer o seguinte. A gente já está com 33 minutos, tá? Deixa eu voltar aqui para mim. Não vou botar a tela... Tá. Vamos fazer o seguinte. A gente já está com 33 minutos. Para não passar muito do tempo, não ficar uma aula cansativa, tá? Eu vou dar uma parada. A gente viu 3 peças importantes na linha do tempo. Tá? As outras a tendência é ser um pouquinho mais rápido, porque a linha do tempo em si não vai mudar. Tá? E eu vou dividir essa aula em pelo menos 2 partes. Essa e a outra eu vou tentar bater em 2 toda a questão da linha do tempo. Então essa aula de linha do tempo vai ficar dividida mesmo. Tá? Mas o objetivo é que vocês tenham isso bem estruturado na cabecinha de vocês. Tá? Então viu ali, primeiro passo, palavra-chave, depois linha do tempo. E aí linha do tempo vocês vão ter que ver o que está acontecendo. Tá? Ah, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Teve a sentença. Se ele falou que teve a sentença, é chance enorme dele falar que vai ser uma apelação, tá bom? Ou dependendo, né? Dependendo do tipo, pode ser um recurso ordinário, se tiver uma competência originária de um tribunal superior, mas isso aí a gente vai trabalhar também, tá bom?
não se preocupe com isso agora, tá? O importante é, saibam ler o texto da peça do exame de ordem e descobrir onde vocês estão. Isso é o importante, tá? Então, pega ali, lê de novo, se não entendeu, repete essa aula. Tá com dúvida, manda lá no grupo, manda no privado, eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Mas não deixem de treinar a cabeça de vocês para descobrir em que parte da historinha vocês estão se enquadrando, tá bom? E também de quem vocês são advogados, né? Para não falar besteira ali, né? Às vezes você vai, vou entrar numa de defender lá o Estado e você tem que ser advogado da Polônia, da mãe do Apolônio naquele primeiro caso, tá? Então, fiquem atentos com isso aí, beleza? Então vamos lá. Então, tamo junto, um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.